Olá, estamos começando a nossa aula de lição número 12, ainda relacionado à grande tribulação, dentro desse assunto chamado a escatologia. Hoje nós iremos estudar o assunto relacionado às trombetas. Nós já estudamos o primeiro nível de juízo de Deus sobre o mundo, que são os selos, e agora nessa abertura do sétimo selo, Deus então vem com uma nova série de juízos chamados de trombetas, o segundo nível de juízo dentro do livro de Apocalipse. Nós vamos fazer uma oração e iremos interceder ao nosso Deus para que nós possamos entender, compreender de uma forma melhor e trazer mais temor ao nosso coração. Oremos. Deus Todo-Poderoso, Senhor, neste momento nós te agradecemos por mais um dia de vida. Agradecemos por mais esta oportunidade de podermos estudar a Tua Palavra. Louvamos ao Senhor por Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados, nos dando acesso a Ti. Agradecemos pelo Espírito Santo, que nos ilumina, nos fez entender o Teu plano salvífico e que também nos capacita a entender a Tua vontade, nos capacita a entender a Tua Palavra. Eu entrego cada pessoa que está ouvindo e a minha vida para que possamos ser abençoados pela Tua Palavra. No nome de Jesus, amém. Ok, você pode pegar aí as suas folhas, o seu material que já foi enviado, e caso você não seja da igreja ou não tenha o contato e queira o material escrito para preencher, você pode mandar uma mensagem para o meu zap, DDD 88 99656 9151. Ou para o e-mail prvelck, o Velck é WELLLCK, prvelck@hotmail.com. Então, para quem já está com o seu material em mãos, sua caneta para preencher os espaços, vamos começar então. A introdução, o sétimo selo. Concluído o primeiro interlúdio, acontece a abertura do sétimo selo. E o rolo de manuscrito, lá do capítulo 5, agora foi aberto. E, na verdade, dá sequência a mais 7 juízos. Então, como a gente já viu, né? Relembrando aí aquela sequência, capítulo 5 de Apocalipse, o Senhor está com um livro, o Pai está com um livro no seu colo, e um anjo grita para ver quem é que vai buscar ou pegar aquele livro, tomar das mãos do Pai, recebê-lo, e ninguém é achado digno de pegar aquele livro. Então Cristo aparece, toma o livro das mãos do Pai e começa a abrir os 6 selos, que vem com uma sequência de 4 juízos e também aquele abalo cósmico final e as almas debaixo do altar. Depois do capítulo 7 vem aquele interlúdio, e agora quando o Senhor Jesus ele abre o sétimo selo, que aquele rolo é aberto, se desenrola então um tocar de 7 trombetas que dá essa sequência a 7 novos juízos. Então, assim como aconteceu com os 6 primeiros selos, o Cordeiro era digno, você escreve aí, de abrir os selos. Agora ele abriu o sétimo selo. Então, assim, Jesus Cristo ele abre, como eu já acabara de explicar ali. Então, versículo 1. É ao mesmo tempo a conclusão dos juízos e dos selos, né? E das trombetas. Então, esse versículo 1, ele é o elo que une o final dos selos com o início das trombetas, do capítulo 8. Capítulo 6, final, trata sobre os selos, e o capítulo 8 que começa, então, as trombetas. Vamos fazer a leitura então do texto. Diz assim, capítulo 8, versos de 1 a 6. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus. E lhes foram dados 7 trombetas. Vi outro anjo em pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E a mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos.
E o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra. Houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Número 1, então, aí da nossa folha. Nós temos os acontecimentos que antecedem o tocar das trombetas. Então esses versículos, eles antecedem aí cada toque das trombetas. A letra A, o silêncio. Então é dito que ocorre um silêncio no céu por cerca de meia hora. O que é que significa isso? Quais são as possibilidades? Então é uma muda expectativa diante do início desses eventos finais. Em vez de uma ação angélica, como em todos os outros selos, trombetas e taças, há um dramático silêncio que dura cerca de meia hora. A razão para esse silêncio tem sido amplamente discutida, resultando em diversas interpretações aqui distintas que são oferecidas aqui agora. Então, a primeira, esse silêncio no céu é para que as orações do povo de Deus possam ser ouvidas, né? Então, a palavra aí do seu espaço, para que as orações do povo de Deus sejam ouvidas, possam ser ouvidas. Então, a ideia é todos param para que aquelas orações que são apresentadas a Deus, elas possam ser escutadas por todos. O Charles, o Caird e o Buckingham acreditam nessa forma. Uma segunda interpretação para isso é a cessação temporária de revelação com o silêncio no céu, em vez de ser o silêncio na terra. Então a ideia é que durante esse período de meia hora não houve revelação, não haveria uma profetização acerca de qualquer evento que iria acontecer. Então o silêncio seria esse. O Sweet pensa dessa forma. A terceira maneira de pensar, ou uma das formas de pensar, é uma pausa dramática, indicando a reverência e o pavor, enquanto as hostes celestiais aguardam os eventos vindouros. Então a ideia aqui é que seria algo muito impactante, tremendo, e que os seres celestiais, então, os 24 anciãos, os 4 seres viventes, o próprio Deus, a Trindade, os anjos, todos em silêncio nesse reverente pavor, né? Enquanto essa reverência sobre os aspectos daquilo que vai acontecer com os homens na Terra. Então, o Beck White, o Mons, o Thomas e também o Geisen, ele pensa dessa forma. A repetição do silêncio inicial que saudou a primeira criação, ocorrendo agora na recriação derradeira do mundo. Então, alguns teólogos acham que, assim como lá no princípio, quando Deus criou tudo, houve um silêncio, né? Deus criando tudo e aquele silêncio, uma expectativa da criação. Então, a mesma coisa aconteceria aqui nesta outra criação do mundo. Então, o Reese, o Roloff e o Sweet também pensam dessa forma. Letra B. O anjo com um incensário de ouro. Quem seria então esse anjo? Um outro anjo, diferente dos 7, aparece para dar continuidade aos preparativos para o derramamento do juízo divino. Alguns estudiosos creem que esse anjo é Cristo. Então, por exemplo, o Sayce, o Walvoord e o Bale, eles creem que é Cristo por causa da função mediadora de levar as orações até Deus. Então, esses teólogos aqui acreditam que esse outro anjo, que não faz parte dos 7, seria Cristo. Mas nós temos aqui ideias de que alguns anjos têm um tipo de função sacerdotal, né? Tanto no capítulo 4, verso 8 a 11, no capítulo 5, de 8 a 14, no 7, verso 11 e verso 12. Estas são cenas que exemplificam essa função sacerdotal de anjos. Ok? Então, necessariamente, aquele anjo não poderia ser Cristo só porque eles levam a oração diante do Senhor. O papel do anjo não consiste em tornar as orações aceitáveis a Deus. Então, isso aqui é bem interessante nessas passagens, porque eles não têm a função de mediador. Essas orações não são aceitas porque são esses anjos que estão levando. Elas são aceitas por causa de Cristo. Eles apenas entregam a oração ao Senhor, ok?
o anjo é no máximo um sacerdote celestial que apresenta as orações diante de Deus. O Grant pensa dessa forma. Letra C. Deus ouve as orações do seu povo. Verso 4. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Aqui, as orações dos santos, por justiça, são colocadas diante de Deus e produzem juízos. A palavra aí que você vai preencher é juízos. Deus, ele garante ao seu povo que ouve as suas orações e age em resposta a elas, ainda que seja em seu próprio tempo, não no deles. A oração é feita lá no capítulo 6, verso 11. E agora esse anjo, ele vem com essas orações, apresenta diante de Deus, e Deus vai então punir a terra com esses níveis de juízo chamados trombetas. A gente precisa aprender que Deus tem um tempo diferente do nosso, né, para juízo. Às vezes a gente quer que Deus vingue alguém que fez algo contra nós e a gente ora a Deus, né? Ó Deus, resolve essa situação. E a nossa perspectiva é que Deus resolvesse na hora e da forma que a gente imaginasse. Mas Deus tem um tempo diferente, uma forma diferente de agir, né? Ele tem o tempo dele. Eu me lembro muito Moisés, quando estava passando com o povo de Israel, junto lá pela terra de Amaleque, e pediu permissão para poder entrar na terra e eles não deram, pelo contrário foram guerrear. E quando o rei Saul vem e aparece, muitos anos depois Deus diz para Saul, vá lá e destrua os amalequitas. Então Deus estava vingando aquele povo que já tinha até morrido. Então a vingança pertence ao Senhor e é Ele quem vai estabelecer, mas Ele mostra aqui que Ele ouve as orações do seu povo, que vale a pena orar. Número 2, alguns detalhes relacionados às trombetas. Assim como os selos, os juízos das trombetas apresentam a forma 4-3, com um interlúdio extenso entre sexta trombeta entre a sexta e a sétima trombeta, capítulo 10 até o 11:13. Então, a gente viu que existem os 4 cavaleiros do Apocalipse, depois vem mais as almas debaixo do altar e o cataclisma, 4, 2, o interlúdio e o último. Então, a gente poderia chamar de 4:3 ou 4:2, intervalo e 1. 4, 2, o intervalo e 1. A gente vai ver melhor isso no decorrer das aulas, mas a gente já pode ver isso nos selos. A gente viu os 4 cavaleiros do Apocalipse, a gente viu as almas debaixo do altar e o abalo cósmico, o cataclisma, viu o intervalo e a abertura do 7º selo que deu origem às trombetas. A gente vai ver muito semelhante aqui com as trombetas também, certo? Esse esquema 4-3 ou 4-2, um intervalo e 1. Letra B. Contudo, as 3 últimas trombetas estão intimamente ligadas pela expressão com a interjeição ai. Então você vai perceber aí as 4 trombetas, as primeiras, depois vem as 3 últimas e todas elas dão uma sequência de 3 ais, simbolizando juízo, dor, né, como muito exemplificado no Antigo Testamento. Além disso, na 5ª e na 6ª trombetas, outro tema é introduzido, o chamado ao arrependimento. Então, dessa forma, as trombetas participam da missão divina no mundo, a missão de evangelização. Então, é interessante porque o livro de Apocalipse, mesmo sendo um livro bem dramático, assustador, apocalíptico, né? Ele é um livro cheio de esperança, é o livro do arrependimento, é um livro que leva essa mensagem de juízo para que os homens se arrependam, temam, se voltem para Deus. Então isso é muito importante. A letra C. Letra D, então, algumas trombetas recapitulam as pragas do Egito com algumas pequenas alterações, como a gente vai ver aqui. Na primeira trombeta é o fogo. Você escreve aí a palavra fogo. E não o granizo ou sangue que causa os danos. Na terceira trombeta, as águas se tornam amargas e não em sangue.
Então, você lembra que na época das pragas do Egito caiu saraiva, né? O gelo, o granizo, e aqui também tem o fogo, e na terceira trombeta as águas se tornam amargas. Lá no Egito as águas se tornaram em sangue. Na quarta trombeta, o escurecimento do sol, da lua e das estrelas não é total, então é parcial. Mas tem algumas semelhanças então com aquelas pragas que aconteceram lá no Egito. Tá certo? E também as trombetas, elas eram usadas, você vai colocar aí, em tempos de guerra. As trombetas eram tocadas em tempo de guerra. Por exemplo, Jeremias 51, 27, tocará alguém a trombeta e o povo não ficará com medo? Então, quando os muros de Jerusalém ali estavam abertos, as pessoas iam fora fazer alguma coisa, ou estando em viagem, ou fazendo alguma coisa ali fora dos muros da cidade, quando as trombetas eram tocadas, e tinha um toque específico para a guerra, então todo mundo já corria porque sabia que precisava se proteger ali dentro daquela fortaleza, aquela muralha de Jerusalém, que eram seus muros, a sua proteção, seu refúgio. Então, número 2 da letra E, na consagração do templo, lá em 2 Crônicas 5:12. O templo foi consagrado, então ali eram para ser tocadas as trombetas durante também aquele período, né? Na entronização de um rei, 2 Reis, capítulo 1, 34 e o verso 39, sempre que um rei era empossado, havia um toque da trombeta. Você lembra ali quando Adonias tentou usurpar o trono, quando Davi ainda estava vivo e Salomão seria o herdeiro do trono, né? Então ele leva o sacerdote, ele leva as pessoas e a trombeta é tocada e é dado o anúncio. Nos salmos de entronização na adoração a Javé, como no Salmo 98:6, também a ideia de trombetas serem tocadas, como se Deus estivesse assentando no trono. Antes do sacrifício dos holocaustos, Números 10:10 também, então a trombeta era tocada e o povo já sabia. Nas convocações da nação ao arrependimento, palavra que você vai colocar aí, em períodos de desastres. Então, Isaías 58:1, Jeremias 4:5, sempre que o povo era convocado, uma convocação geral para as pessoas. Então, havia os tipos de toques, né? Naquela época não tinha o telefone, não tinha um celular, não tinha uma televisão para você dar um anúncio. Então, quando precisava ter um encontro emergencial ou fuga, então a trombeta era tocada. O toque de guerra também, né? O contexto aqui parece estar bem relacionado com trombeta de guerra. Na batalha, as trombetas eram usadas como aviso para a organização e preparação de várias batalhas de infantaria e cavalaria. Dessa forma, Javé avisa suas tropas quanto ao momento de entrarem na batalha. Então, a ideia de trombetas é esse sentido. As trombetas são tocadas anunciando, então, guerra contra os inimigos dele. Tudo bem aí? Então, relembrando aqui os detalhes relacionados às trombetas, a divisão das trombetas, o 4-3 ou 4-2, intervalo e 1. E também aqui as trombetas estão, as três últimas, elas têm aquela expressão do ai, indicando um juízo mais intenso, e também elas estão relacionadas ao arrependimento, né? É dada para que os homens se arrependam, e numa parte lá é dito que os homens ainda assim não se arrependeram de suas obras más. E elas têm um paralelo com as pragas do Egito. E aí nós vimos aqui então as trombetas são tocadas em tempo de guerra, consagração do templo, entronização do rei, nos salmos, nos sacrifícios do holocausto, convocação da nação, arrependimento e em relação a período de desastres. Mas aqui a ideia é que é toque de guerra, toque de batalha. São 7 anjos tocando trombetas com toque de batalhas. Os 7 anjos recebem as trombetas, número 3. Quem são eles?
Quem são esses anjos que recebem, então, essas trombetas? Existe uma tradição apocalíptica baseada nos livros apócrifos de Tobias e no livro de Enoque, que 7 anjos apresentam as orações dos santos diante do trono. Tobias 12, verso 15, e que são nomeados em Enoque, capítulo 20, versos 2 a 8. O nome desses anjos são Uriel, Rafael, Raguel, Miguel, Saraquiel, Gabriel e Remiel. Tobias 12, 15 diz assim: eu sou o anjo Rafael, um dos 7 que assistimos na presença do Senhor. E em 1 Enoque 20, verso 1 diz: estes são os nomes dos anjos sentinelas. Uriel, um dos santos anjos, o qual preside sobre o clamor e o terror. Rafael, um dos santos anjos, o qual preside sobre os espíritos dos homens. Raguel, um dos santos anjos, o qual inflige punição ao mundo e às luminárias. Miguel, um dos santos anjos, o qual, presidindo sobre a virtude humana, comanda as ações. Saraquiel, um dos santos anjos, o qual preside sobre os espíritos dos filhos dos homens que transgridem. Gabriel, um dos santos anjos, o qual preside sobre Ixat. E o Remiel, um dos santos anjos, foi por Deus incumbido de presidir aos ressuscitados. Então, só lembrando aqui que estes não são livros inspirados, eles não fazem parte do cânon ou do padrão, os livros, como nós temos os nossos livros da Bíblia, os 27 do Novo e o restante do Antigo, e 66 livros, e eles não fazem parte, eles foram rejeitados, o livro de Tobias, o livro de Judite, o livro de Baruque, apesar de Baruque ser o amanuense de Jeremias, mas eles não são inspirados, ok? A identidade desses anjos não são importantes para nós. Caso contrário, Deus, ele teria revelado, ele teria dito, os anjos são esses, é Miguel, ou é Gabriel. Então, de fato, isso aqui é só uma tradição, certo? Uma tradição apocalíptica. Então, isso aqui é baseado nesses livros apócrifos. Apocalipse 8, verso 7. Aí na sua apostila tem aparentemente 70, mas não é 70, é 8, 7 e o versículo é: o primeiro anjo tocou a trombeta. Então não é 8,70 aí, é 8,7, o primeiro anjo. Então diz assim: o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda erva verde. A primeira trombeta. Quando o primeiro anjo tocou a sua trombeta, granizo e fogo misturado com sangue aparecem no céu e então eles são lançados na terra. Isso é elaborado com base na 7ª praga, é um paralelo da 7ª praga, como eu já falei anteriormente, né? Êxodo 9, do 13 ao 35. Então, quando Moisés ergue a sua vara em direção ao céu, Deus envia então o granizo, misturado com relâmpagos e trovões, a pior tempestade na história do Egito. Êxodo 9, 18. Destruiu toda a vegetação, certo? Então, granizo é frequentemente usado no Antigo Testamento, mas, curiosamente, no Novo Testamento só aparece em Apocalipse. Lá em Josué 10, 11, Deus lança uma chuva de pedras. Você anota aí a palavra pedras. Pedras grandes sobre o exército dos amorreus. Lá em Jó 38, 22 e 23, Deus diz a Jó que reserva tesouros de granizo.
para os seus inimigos. E aí é exatamente durante esse período, né? Foi profetizado anteriormente, lá desde o do livro de Jó, o primeiro livro a ser escrito da Bíblia, né? E Deus então reserva tesouros de granizo para os seus inimigos, derramou sobre o Egito, já derramou em outras pragas, mas vai derramar de uma forma muito mais intensa, como nunca vivenciada antes durante esse período. Vários salmos celebram o uso de granizo por Deus nas pragas. Por exemplo, o Salmo 78, 47, o Salmo 105, verso 32 e 33. Queria só relembrar que é importante que depois você dê uma lida nessas passagens, para você entender, para não ficar só aqui um versículo, uma referência. Deus também revela o seu controle sobre o relâmpago e sobre o granizo no Salmo 148, verso 8. Em resumo, chuvas e granizos são um elemento comum no tema do juízo no Antigo Testamento. Então, sempre que você lembra lá na aparição de Deus, lá no Monte Sinai, apesar da glória de Deus estar ali, mas o que a Bíblia apresenta era escuridade, trovões, relâmpagos, vozes, buzinaço e uma situação aterradora, né? Aterrorizante, amedrontadora, que ninguém, as pessoas diziam, vai lá Moisés, diz para nós o que Deus tiver revelado lá. Então essa ideia de granizo, ela está sempre presente dessa forma. O fogo, até mesmo o solo foi queimado. Na verdade, toda a relva verde foi queimada. Não apenas um terço dela, que é interessante. As árvores, elas são queimadas, um terço, mas toda a relva da terra é queimada. É importante que se atente a isso, tá certo? Existe um pensamento de que as árvores representariam os poderosos, os homens de grande influência no mundo, e isso aqui é um sentido alegórico, né? É interpretar de forma alegórica. A gente interpreta de forma alegórica quando ela não é possível a interpretação literal, tá certo? É uma das regras para hermenêutica do Apocalipse, dessa interpretação apocalíptica. Então, e a relva seria então os demais homens. Então, os grandes seriam as árvores, os imperadores, os reis, homens de influência, chefes do tráfico e outros, né? E os outros homens, os mandados, os demais homens que não têm influência nenhuma, seriam a relva, que foram mortos todos, né? Porém, isso seria uma forçação de barra, sem evidência bíblica. Então, é melhor interpretar árvores como sendo árvores e relva como sendo relva. Deveríamos imaginar um quadro de um terço de todas as grandes florestas do mundo sendo queimada. Que cena terrível, né? Um desastre natural maior do que nós poderíamos imaginar. Isso pode, na verdade, isso tudo afetaria a nossa alimentação, tudo isso afetaria a nossa respiração, né? Nesse sentido, estou dizendo nossa, nesse aspecto de se nós estivéssemos vivenciando isso, né? Um terço da natureza sendo queimada, das árvores, toda a relva sendo destruída. Então isso vai afetar, de certa forma, todas essas coisas e muito mais. Pense em todos os bombeiros do mundo tentando conter os incêndios, milhares de vezes maiores do que qualquer queimada já conhecida nesse mundo. Um terço da terra, das árvores da terra. É muita coisa, né? Eu acredito que, eu penso que talvez uma área maior do que a floresta amazônica, bem maior do que isso, seria algo devastador. Apocalipse, vamos para então a primeira trombeta, a gente acabou de ver aqui, vamos para a segunda. Apocalipse 8, verso 8. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar. E foi destruída a terça parte das embarcações. Terça parte das embarcações. Vamos aqui. Então, a segunda trombeta, ela destrói um terço das águas oceânicas. Um terço
das águas oceânicas. E faz paralelo com a primeira praga no Egito, Êxodo 7, do 14 ao 21. Moisés feriu as águas do Nilo com a sua vara e Deus transformou as águas em sangue. Todavia, esse paralelo não é completo, pois em Êxodo a praga foi causada simplesmente pela vara de Moisés, ao passo que em Apocalipse ela foi causada por um objeto aterrorizador, como uma grande montanha em chamas. Observe, isso não é um monte. Importante, você escreve aí um monte, não é um monte. A expressão é como um monte. Como um monte. Foi lançada uma como que um monte, o que explica uma massa enorme voando em direção à Terra. Nas Escrituras existem alguns textos que tratam de montes sendo arrancado pelas raízes, né? Jó 28:9 fala de um homem que revolve os montes desde as raízes, né? O homem, ali naquele contexto lá, Jó está exaltando a sabedoria humana, que o homem vai lá nas cavernas e descobre ouro, descobre os minerais lá e faz tanta coisa absurda e engenhosa, né? E lá diz que ele revolve os montes desde as raízes. A partir da concepção antiga de que os montes tinham suas raízes nos mais profundos da terra. Juízes 5:5, Jeremias 4:24, Naum 1:5, os montes tremem na presença de Deus. Muitas vezes esses salmos e essas passagens dizem que Deus sai como um guerreiro, ou Deus fala e a terra toda se estremece, os montes se abalam nas suas estruturas. A gente vê que isso, de uma certa forma, a gente viu agora, no meio a essa pandemia, Deus usa um simples vírus de nada e ele causa um reboliço grandioso. Essas expressões, elas indicam isso, que as coisas mais estáveis, como montanhas que estão aí desde o começo do mundo, elas não conseguem ficar de pé na presença de Deus, elas se desestruturam todas, quanto mais o homem que é pó. Em Ezequiel 38:20 e Isaías 41:15, Deus os quebra em pedaços, Os montes são deteriorados pela presença de Deus. Ele os devora com fogo, Deuteronômio 32:22 e Salmo 83:14. No Novo Testamento há um paralelo próximo de Marcos 11:23, em que Jesus diz que a verdadeira fé pode dizer a um monte: ergue-te e lança-te no mar, como nessa ocasião aqui, A expressão de um monte sendo lançado nos mares. No Salmo 46, ainda que os montes sejam jogados nos seios dos mares, também o salmista diz que nós não temeremos, mesmo que isso viesse a acontecer. Número 5, da letra C da segunda trombeta. Você tem aí, Apocalipse 8:8 leva a analogia a outro nível, quando o lançamento de um monte em chamas no mar faz parte dos eventos do final dos tempos. Em Apocalipse, os montes são removidos em 6:14, e então desaparecem completamente em 16, verso 20. A discussão número 6. A discussão principal aqui é quanto à origem da imagem de um monte em chamas que Deus lança no mar. Número 1. O texto pode aludir a Jeremias 51:25. O que é essa montanha em chamas? Javé, então, nessa passagem, ele se pronuncia contra a Babilônia. Aqui estou contra ti, ó monte destruidor. Então, o monte ali era a Babilônia. Estenderei a mão contra ti e te precipitarei dos penhascos abaixo. Farei de ti um monte em chamas. Embora a imagem não seja exata, Jeremias, o monte em chamas é Babilônia, certo? Algumas vezes no livro de Apocalipse, mar significam as nações, o aglomerado das nações sem Deus. E aqui Deus chama a Babilônia de um monte em chamas, lá em Jeremias. Número 2, sua origem pode estar na apocalíptica judaica. Por exemplo, Enoque 18:13
Diz, então vi ali 7 estrelas que eram como grandes montes em chamas, que na verdade eram anjos caídos, aprisionados em um local vazio. Então já no livro apócrifo aqui de Enoque, já seriam então anjos caídos. Uma terceira opção desse monte, a imagem pode ter a sua origem nas erupções vulcânicas do primeiro século, talvez do Monte Vesúvio, que explodiu em 79 d.C. e destruiu as cidades de Pompeia e Herculano. Então, talvez assim, larva, né, grandes blocos de larvas sendo lançados no mar, como já aconteceu algumas vezes no passado. A quarta opção, tal cena pode descrever um meteorito com a imagem de um monte em chamas caindo no mar. Então vem um meteorito, cai no mar e ele poderia também ocasionar algo desse tipo, a morte, né? Dizem que os dinossauros se extinguiram com a queda de um meteoro na Terra, né? O que poderia ter sido. Existem alguns lugares aí, né? Eu acho que no Arizona tem, em outras partes pode ter caído no mar. Mas a gente sabe que haviam dinossauros até bem pouco tempo atrás, né? Existem relatos de Alexandre Grande lutando contra dinossauros, existem navios pesqueiros japoneses, aquele navio içou um dinossauro do mar. Então, essa teoria da evolução que diz que os animais pré-históricos, antes da história, existiram esses animais e depois com a existência do homem, esses animais já não existiam mais, é furada, né? Nós temos muitas imagens em cavernas, feitas aí há milhares de anos atrás, desenhos de homens segurando lança para animais gigantes. Então isso é uma ideia que ela poderia ser bem descomprovada com isso, né? Esses desenhos espalhados pelo mundo todo, de tricerátops e outros animais que foram desenhados nas cavernas, desenhados por quem? Por eles mesmos, já que não tinha homem, né? Uma possibilidade, número 5, é que esses elementos precedentes seriam alegóricos. O monte, a estrela, visto que quando cai nos rios, cai apenas uma estrela. Como cairia uma estrela e afetaria todos os rios, né? Então, uma opção é que esses elementos, montanha, como monte em chamas caiu no mar, uma estrela chamada absinto cai no rio. Que rio que afeta os rios? Como é que uma estrela cai num rio e afeta um terço dos rios? Qual o rio? Amazonas, o São Francisco, o Nilo, o Sene? Qual seria o rio? O Ganges? Então, há uma grande probabilidade desses elementos estarem lá e serem elementos alegóricos, né? Existe essa possibilidade. E 6, o resultado aqui é a morte dos seres marinhos em grande escala e a destruição das embarcações na mesma proporção. Então, nós temos aí essas opções do que seria esse monte em chamas, né? Erupções vulcânicas, seriam meteorito, seria alegórico, então seriam demônios. Então a gente fica aí com essas opções. Só lembrando assim, uma terça parte da vida marinha e das águas do mar se tornando que nesse sentido não impróprias, né, como acontece com as águas, mas deixa eu fazer aqui a leitura aqui. Foi atirado ao mar que se tornou em sangue, né? A ideia de se tornar em sangue, algumas pessoas dizem, não, vai se tornar em sangue porque vai ter muita mortandade, e aí morre muita gente nas embarcações, morrem muitos seres marinhos, e aí vira sangue por causa desse aspecto. Ou vira sangue no sentido de que aquilo morreu, o sangue como símbolo de morte, ferido, e foi ferido a terça parte do mar. A gente já vê hoje estudos da biologia mostram que os corais marinhos estão morrendo. A gente sabe
que muitos animais já se extinguiram. Se eu não me engano, todos os anos são 300 espécies de animais extintas, todos os anos. Não são 300 animais, são 300 espécies de animais. E a gente sabe que os corais estão morrendo, as algas marinhas estão morrendo, o aquecimento, né, da terra. Muitos seres marinhos estão morrendo por causa da caça predatória, a pesca predatória, navios pesqueiros, matam tubarões, matam baleias, matam golfinhos, os homens, e também essas mudanças climáticas, leões marinhos e outros seres, né, pinguins e tantos outros que usufruem também do mar. A gente está vendo essas coisas se encaminhando para isso, né? A gente vê tantas queimadas, né? Na primeira trombeta, a gente vê tantas queimadas aí em Sydney, na Austrália, nos Estados Unidos, na Inglaterra e no Brasil, né? Tantas florestas, um número de hectares de terra sendo queimados, destruídos. Então a gente já vê o mundo assim se encaminhando para tudo isso, né? Como se fosse um aquecimento, uma preparação para todas essas coisas. Então nós temos aqui o número, a terceira trombeta, Apocalipse 8:10 diz: o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Então, a terceira trombeta, capítulo 8, verso 10. Uma grande estrela queimando como tocha, né? Uma grande possibilidade de ser aí um meteorito, né? Ou uma estrela cadente queimando ao rasgar a atmosfera enquanto cai na Terra. Ou uma alegoria também nesse sentido, né? De fato, o que importaria seria o efeito que ela vai causar, a morte de terça parte dos rios, e não entanto o que é que está causando isso. Mas, de fato, aqui essa estrela poderia ser também um meteorito, existe essa possibilidade. Letra B, havia uma visão judaica de que as estrelas eram anjos, como no livro de Tobias, né? No livro de Enoque, aliás. E, de fato, alguns estudiosos, como Johnson e outros, eles acreditam que essa estrela possa ser um anjo, talvez um anjo caído, né, de 9, versículo 1. Então você vê aí a ideia de Tobias, né, de Enoque, o livro apócrifo de Enoque que trata sobre isso. Então alguns teólogos eles acreditam também que poderia ser um anjo caído que vai afetar essa terça parte dos anjos. A objeção a esse pensamento é que não há evidência, porém, de que essa cena seja uma visitação angélica. Nenhuma das outras pragas foi de natureza angelical, né? Então, ao contrário, essa também é um juízo vindo da natureza. Você escreve aí a palavra natureza, um desastre enviado pelo próprio Deus. Então, todas essas são as águas dos mares, as árvores, as águas dos rios. Então, seria estranho aqui um anjo vir causar isso aqui, né? Letra C, absinto. Essa estrela tem o nome absinto. Esse arbusto, você coloca aí a palavra arbusto, esse arbusto de sabor amargoso, haviam muitas variedades naquela região, né? Tinham vários tipos de arbustos, de absinto, e era uma erva muito amarga, muito conhecida do povo de Israel, né? Povo do Novo Testamento, povo do Antigo Testamento. Um terço das águas se tornou absinto. O absinto não é venenoso em si, palavra aí, venenoso, porém suas conexões com tristeza amarga e com juízo fazem dessa planta um símbolo natural da morte. Então, por isso que alguns acham que essa estrela que cai, que se torna absinto, o absinto seria alegórico e a estrela alegórica também. A ideia é que vai ter
uma ação de Deus sobre os rios e que vai torná-los amargosos e venenosos, né? Então, se vai ser um meteorito, ou seja lá qual o instrumento que vai ser usado, o importante é o efeito que ele vai causar. Tá certo? Em Provérbios 5,4, diz que o fim dela é amargoso como o absinto e agudo como a espada de dois gumes. Aqui fala do adultério, né? O da mulher adúltera, seguir o caminho da mulher adúltera. As palavras dela são mais suaves do que o azeite, mas no fim ela é amarga como um absinto. E em Deuteronômio 29,18 diz: para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor, nosso Deus, e vá servir outros deuses destas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Então aqui Deus usa essa figura, né, de se vocês se desviarem, se vocês forem idolatrar, vai haver no meio de vocês erva venenosa e erva amarga, que vai trazer dores para vocês. Nós temos aqui uma inversão dos milagres, ou do milagre lá das águas de Mara, né? Lá em Êxodo 15:23, quando Moisés lançou um pedaço de madeira nas águas amargas, elas se tornaram doces. E aqui já é o contrário, algo é lançado nas águas boas e as torna venenosa. Muitos homens morreram. Em vez de 1/3 dos homens morrerem, que a morte aqui total é reservada para o final. Então, por que aqui diz muitos homens morreram e aqui não dá o total do número de mortes? Porque isso é deixado para o final, né? Lá em 9:17 a 19, assim, quando tem o total do juízo das trombetas, lá é o resumo total dos efeitos das trombetas. Então aqui não morre 1/3 da humanidade, mas uma parte do seu todo vai morrer aqui durante essa praga, né? Letra G. Nenhum de nós poderíamos imaginar 1/3 de todos os rios e lagos do mundo tornando-se envenenados, poluídos, infectados. Todo o pânico com a poluição das águas devido ao lixo industrial em anos recentes pareceria insignificante em comparação a esse desastre terrível, essa praga terrível que acometerá então os rios durante aqueles dias. Versículo 12, a quarta trombeta. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. A quarta trombeta, 8, verso 12. Esse juízo, trombeta, reproduz a 9ª praga egípcia. Êxodo 10, 21 a 23, na qual Moisés estendeu a mão e Javé enviou trevas que encobriram o Egito por 3 dias, uma escuridão tão absoluta que ninguém podia ir a outro lugar. Não dava para ver nada nas casas dos egípcios, enquanto os israelitas eles tinham luz. Então, tem essa semelhança também aqui com as pragas, né? Claro, semelhança com as diferenças. Letra B. Quando a quarta trombeta soa, Deus fere. É o próprio Deus que fere novamente os luminares celestiais. Foi ferido. É mais um verbo gráfico descrevendo o ataque de um raio ou um forte golpe desferido contra alguém. O termo grego que é utilizado aqui enfatiza isso. É a ideia de um forte golpe, um ataque contra alguém, quando diz foi ferido, né? Então a ideia é que o sol, a lua e as estrelas são feridas. Essa praga ela é parcial, afetando apenas 1/3 do dia e da noite. Ao mesmo tempo, todos os corpos celestiais são nomeados, o sol, a lua e as estrelas. A natureza desta praga mostra a independência da pitoresca maneira apocalíptica de pensar. Porque
logicamente, ela é impossível. Eu vou explicar o porquê disso aqui. Se um terço do Sol, da Lua e das estrelas fosse escurecido, sua luz seria diminuída proporcionalmente em todo o seu período luminoso. Isso não é apenas um eclipse, pois sabemos que num eclipse o resultado não é escuridão total, nem o esgotamento da luz, pois fica evidente que durante um terço do dia e da noite a escuridão reina. Então, nota o que diz o versículo, explicando aqui. Foi ferida a terça parte do Sol, da Lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e, na sua terça parte, não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então vamos entender aqui na letra F. A expressão grega para essa cena é estranha. Literalmente significa a fim de que seja escurecido um terço deles e o dia não brilhe por um terço dele e a noite igualmente não brilhe por um terço dele. A natureza complicada dessa frase, com toda a sua repetição, enfatiza 3 verdades. A primeira verdade é que tanto o dia quanto a noite ficam igualmente sem luz. Um terço do dia fica sem luz e um terço da noite fica sem luz. Segundo, que a escuridão dura um terço do período deles e não o período todo. Terceiro, que a escuridão significa que não há absolutamente luz nenhuma. Observe a presença tanto de seja escurecido como de não brilhe, certo? A escuridão significa que não há absolutamente luz nenhuma. Então, durante esse período, certo? Durante um terço do dia, um terço da noite, não tem escuridão. Não tem brilho a luz do Sol, da Lua e das estrelas. Trevas e eclipses comumente representam juízos escatológicos na Bíblia. Então, ou quando a Bíblia fala de trevas, ou quando a Bíblia fala de escurecimento da luz ou eclipse, geralmente elas simbolizam juízo. No discurso de Jesus no Monte das Oliveiras, que desempenha um papel tão importante como no pano de fundo, especialmente do 6º selo, a parousia, que é a vinda de Jesus, o aparecimento dele, a sua manifestação, será precedida de um fenômeno cósmico. O Sol escurecerá, a Lua não dará a sua luz e as estrelas cairão do céu. Você vai encontrar isso em Marcos 13, verso 24, 25, Apocalipse 6, 12 e 13. Nesse sentido, as trevas comumente implicam em destruição. Mateus 8, 12, 22, 13 e 25, 30. Em que o termo está ligado a chores e ranger de dentes aqui nessa expressão. Então, esses termos aqui de escurecimento, quando Jesus vier, a gente sabe que a lua não vai dar a sua claridade, aí é total, o sol vai se escurecer, as estrelas dos céus, né? Vai ter esse abalo antes da vinda de Jesus Cristo. E nesse caso aqui, durante esse período, durante o dia, uma terça parte do dia o sol não dá a sua luz, e uma terça parte da noite a lua e as estrelas não dão a sua luz de forma nenhuma. Ok? Então essas são as 4 primeiras trombetas. As 4 trombetas juntas, elas provam que aqueles que vivem somente para este mundo fazem uma escolha tola. Porque a verdadeira vida só existe em Deus. Então as pessoas só pensam nas coisas desse mundo, como a gente também já pensou, como eu já pensei, e a graça de Deus nos alcançou. Então você que talvez esteja assistindo, não seja crente, pense, não há outro sentido de vida a não ser no Senhor. Tudo isso vai passar. E se você fizer as escolhas certas, você vai ter os benefícios disso. Se fizer a escolha certa, você acarretará em grandes prejuízos para você. As coisas terrenas se voltam contra nós mesmos, por isso, não ousemos depender delas. Outra conclusão
está encerrada a primeira série de trombetas e das pragas que as acompanham. Então, as 4 primeiras. As forças da natureza sofreram o julgamento de Deus, como advertência para os homens pecadores. Agora segue uma advertência de que virão coisas piores. Agora nós temos 3 ais vindo aí. A 5ª e a 6ª trombetas são pragas que afetam as pessoas diretamente. Então, hoje nós estudamos sobre as 4 primeiras trombetas, nessa série de 4 e 3, ou 4, 2, interlúdio e 1. Estudaremos então a sequência das 2 trombetas e o interlúdio na próxima aula. Então, que Deus possa nos abençoar, que Ele possa nos fortalecer. Espero que de alguma forma tenha te dado aí uma luz. E como sempre tenho dito, assunto muito complexo, muitos pensamentos, e aqui a gente tenta trazer de alguma forma algumas ideias, descartar algumas também, né, que ficam assim um pouco mais forçação de barra, mas eu espero que de alguma forma possa ter te ajudado. Então, para a gente concluir, nós temos o juízo de 6 selos. Com o primeiro selo, alguém que sai vencendo e para vencer, com um arco na mão, guerra, consequentemente fome, e depois a morte, o inferno acompanhando. Tudo isso aqui. Morre 1/4 dos habitantes da terra. Então, as almas debaixo do altar, clamando por vingança, e o abalo cósmico, que é o 6º selo. Aí vem o capítulo 7, o intervalo. 144 mil são selados e aquela multidão que está no céu com vestes brancas e palmas nas mãos. Então agora nós vimos a abertura do 7º selo, que dá início então a 7 trombetas. As 4 primeiras trombetas, a natureza, toda a relva é destruída, as árvores, a 1/3 parte das árvores do mundo são destruídas, 1/3 parte das águas do mar se tornam em sangue, 1/3 parte da vida marinha morre e 1/3 parte dos rios também são destruídos, impróprios, se tornam venenosos, os homens morrem por causa disso, né? E 1/3 parte do dia e da noite, o sol, a lua e as estrelas perdem a sua claridade durante 1/3 de cada um deles. Então, nós temos aí a natureza, as águas do mar, as águas dos rios e o sol, a lua e as estrelas sendo afetado agora por essa série de juízos. Então, até a próxima aula, espero encontrar você próxima semana. Em nome de Jesus, amém.